Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Oi, tô lendo Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, com um clube de leitura. A gente criou um clube de leitura especialmente para ler esse livro, que é um dos livros que a Bela de Crepúsculo leu. Eu fiz um post no meu Instagram e as meninas demonstraram curiosidade para ler, então a gente decidiu criar um clube. E então nós vamos nos encontrar aí daqui um tempinho para poder conversar sobre esse livro. Hoje é o dia 4 de leitura, foi domingo, segunda, terça, hoje é quarta, e hoje é dia de ler o capítulo 7 e o capítulo 8. Esse é o capítulo 7 e esse é o capítulo 8. E a gente vai terminar provavelmente no meio de julho. E a gente vai se encontrar de novo. Mas ontem eu li o capítulo 5, não li o 6. Agora eu acabei de ler o 6. E aí daqui a pouco eu vou ler o 7 e o 8. Para ter a leitura completa do dia de hoje, né? Que é o 7 e o 8 hoje. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Um beijo nela. Porque a Cat, ela falou assim, eu gosto do Radcliffe. Aí ela pegou e falou, você gosta dele? Então vem aqui. Aí colocou, você vê como é que ele é um homem péssimo e tal, não sei o que, não merece você e tal. Isso há um tempo. Aí agora, o Radcliffe, ele voltou a morar no Morro dos Ventos Uivantes, tá enganando o Handley, que tá viciado em jogo, em aposta, então tá postando tudo, terras, tudo dele. E aí ele tá enganando ele pra ficar com as coisas dele, né? E agora ele chegou lá e beijou a Isabela. Aí ela falou, então você beijou a Isabela, você precisa casar com ela. Tipo assim, você tá fazendo isso pra me ocasionar ciúme? Aí ele virou pra ela e falou assim, tipo, pelo contrário, tô fazendo porque você não teve ciúme de mim. E tipo, mó rolê, então ele deve casar com a irmã do Edgar. E aí, Mas eu acho que eu já entendi. É pra ficar com tudo de todo mundo. não, aí ela fala. Então quer dizer que o mal reside no fato de eu não ter sentido ciúme? Olá, eu tô no capítulo 17. Nesse final de semana eu peguei pra dar uma corrida com a leitura, porque eu tava atrasada nos dias de divisão que nós fizemos do clube. Então eu dei uma corridinha ontem, fiquei lendo o dia todo, consegui chegar aí aos capítulos atuais. E percebi que não era só eu que estava atrasada, outras meninas do clube também estavam atrasadas, mas consegui chegar aí na leitura certinha, conforme a gente tinha programado. E hoje eu preciso ler o capítulo 17 e o 18,
Eu tô na página 179 do livro. O livro termina na 368. E assim, alguns pontos. O Morro dos Ventos Uivantes é um romance muito problemático. E não sei se eu mencionei, mas eu tô lendo um outro livro também, que é Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários, que é da Anne Darling, é o terceiro livro de uma série de livros. E a Nina, que é a personagem principal desse outro livro, ela é apaixonada pelo Heathcliff, que é o principal aí do Morro dos Ventos Uivantes. Só que já tô vendo problemas. Por quê? Porque a Nina, do outro livro, disse que queria um romance para ela, né? Que queria um amor para ela como o Heathcliff. E agora, lendo esse livro aqui, eu tô falando, que problemático, não? Um romance como Heathcliff. Não sei se vocês já leram. Se não, eu indico, inclusive, Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários. Vai mudar a luz, porque eu tô perto da janela e aí o sol, né, vem a nuvem e etc. Então, vai mudando a claridade. Mas, indico esse outro livro da Anne Darling. Só que O Morro dos Ventos Uivantes, ele é um romance perturbador, sabe? Porque ao mesmo tempo que você, assim, né, você cria ali uma questão com os personagens, você automaticamente fica com raiva dos personagens. Pra ser sincera, agora eu estou meio assim, até o capítulo 14, eu tava odiando a Cat, né, que é a Catherine. Agora, tipo assim, tem spoilers, tá, galera? Normalmente em vlog de leitura tem spoilers mesmo. Agora eu tô assim, ela não tava fingindo? Como é que isso aconteceu? Então, aconteceu uma coisa assim, no capítulo 16, que eu fiquei chocada. Não tava esperando que acontecesse. Mas eu não gosto dos personagens principais. Não acho, assim, um amor assim, não sei o quê. É um amor totalmente doentio. Uma coisa assim perturbadora, como eu disse. A vida deles é muito perturbada. E enfim, embora agora eu tenha, né, ficado assim mais ligada com a história, não é uma coisa que eu vou falar, nossa, é um dos meus romances favoritos. Pelo menos até o momento não. Eu tô no capítulo 17. E até o momento não. Na verdade eu tô assim, que coisa maluca, sabe? Esse livro é meio maluco. Os personagens são meio malucos, assim. E até o terceiro capítulo eu tava achando assim, onde é que eu tô? Até falei com a Arielle, que é uma das meninas que compõem o clube Livros e Café. Livros e Cafés, que é o clube que a gente formou. Falei com a Arielle que eu tava pensando, eu não tava entendendo nada até o terceiro capítulo. E ela falou que aconteceu o mesmo com ela. E do terceiro capítulo em diante, a criada da casa, que é um romance de época, ela começa a contar a história da família Earnshaw. E assim, problemática. Começa problemática e tá problemática até o momento, sabe? E agora eu tô entendendo a história, agora eu sei do que se trata, eu sei quem são os personagens, mas não sei se eu tô gostando, assim. Não sei se é um livro que eu vou indicar no final. Vocês sabem que eu não dou nota em livro, então não vou dar uma nota pra ele, porque eu sei que tem pessoas que são apaixonadas por esse romance. Uma aluna minha, eu postei que eu tava lendo, e ela falou assim, é um dos meus preferidos, é uma das minhas histórias preferidas, eu amo esse livro, então não sei o quê. Então,
quem sou eu, né, pra colocar nota no trabalho de outra pessoa? Eu já falei sobre isso várias vezes. Mas eu posso dizer se eu gostei ou não, né? Mas é aquilo. Livro funciona para algumas pessoas e para outras não. E aí é isso. Eu acho que eu vou ler agora o capítulo 17. E, enfim, quantos capítulos tem no livro? Deixa eu ver aqui no sumário. Tem 34 capítulos. Eu tô no 17. Tô basicamente na metade, né? Metade do livro. Literalmente, ó. Eu tô aqui, tô na metadinha do livro. Tá vendo? Já li essa parte aqui, falta de cá. E tem aí até dia 12 pra terminar, né? Levando em consideração as divisões certinhas. Tem até dia 12 pra terminar. Deixa eu ver o que eu vou ler hoje. Vou ler isso aqui hoje, ó. A quantidade de páginas. Essa aqui. Da página 179 até a página 209. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. You've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers. Oi, gente. Dia 16 de leitura hoje. E eu li hoje o capítulo 31 e 32 de O Morro dos Ventos Uivantes. E aí ficou para amanhã, que é o dia 17 de leitura, o capítulo 33. E o dia 18 de leitura, o capítulo 34, finalizando. Só que eu tô com muita vontade de finalizá-lo de uma vez. Pelo que me parece, algumas meninas do clube estão um pouquinho atrasadas. Então, eu já tô querendo terminar ele de uma vez, para depois poder, assim, né, ficar mais tranquila com as outras leituras, inclusive voltar a ler os outros livros que eu estava lendo. Mas até o momento, assim, agora tá uma parte mais tranquila do livro, mas esse livro é bem perturbador. Eu acho que eu já até falei isso aqui em um outro momento. Mas eu achei o livro super perturbador. Assim, é um livro bem escrito, é um livro, assim, que dá pra te entreter. Inclusive, no início eu tava lendo ele, assim, super confusa, mas aí depois a linha de raciocínio engatou as ideias, né? E o livro ficou de fato interessante, só que teve alguns momentos que eu li assim na força do ódio mesmo, porque eu queria saber o que ia acontecer logo em seguida. Aí agora tá no momento mais zen da história, porque tô terminando, né? Então, assim, o livro ele já começa com muita informação, muita informação, muita informação, muita informação. Aí continua muita informação, muita informação, muita informação. E agora tá dando aquela descida, né, de final de livro mesmo. Então só faltam 2 capítulos, 33 e 34, que são essas páginas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu gosto, não sei vocês, mas eu gosto de ver que o livro tá terminando, que eu já passei da metade. Tá faltando esse finalzinho aqui do livro, que é o 33 e o 34. Eu estou na página 345, o livro termina na página 368. Acho que eu vou terminar ele hoje mesmo. Hoje é segunda-feira. Acho que eu vou terminá-lo hoje mesmo. Porque eu terminaria na quarta. Mas aí lendo esses dois eu fico mais tranquila, né? Até mesmo pra terminar esse vlogzinho que já tem uns dias, né? Que eu tô fazendo, esse vlog de leitura. Oi, gente. Tô no capítulo já 34, mas tive que voltar lá no 32 pra poder descobrir o que aconteceu com o Harrington, que sofreu um acidente, que ele tá em casa tem muito tempo já, com a Catherine e com... ou Catherine, né? Que eu já tava falando assim. E com a... esqueci o nome dela. A Ellen Jean. E, enfim. Tive que voltar, mas já descobri. Aí agora eu tô no 34. Tô na página 357. Tô terminando já. Flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come. Terminei O Morro dos Ventos Uivantes. Terminei um dia antes, era pra terminar amanhã, só que ontem eu dei adiantada no capítulo,
Dei uma perdida na informação, não era tão importante assim para a história, só que eu não gosto de perder informações, eu não gosto desse sentimento de, opa, falta alguma coisa aqui, deixei passar alguma coisa. E realmente eu tinha deixado passar o acidente do Harrington, como eu já falei aqui. Quais são os apontamentos que eu tenho sobre esse livro? Continuam os mesmos desde a primeira vez que eu falei aqui. Inicialmente, esse livro é muito confuso, porque ele começa contando a história, né, do senhor Lockwood. Não a história dele, ele vai até o Morro dos Ventos Uivantes porque ele aluga uma propriedade, né, ele arrenda uma propriedade, que é a granja. E então, na granja, reside uma criada, que é a Nellie Jean, ou Ellen Jean, né? Nellie é tipo um apelido dela. E aí, ele vai visitar o Morro dos Ventos Uivantes, que é uma propriedade próxima à granja, e lá reside o senhor Ratcliffe. Então, ele conhece o senhor Ratcliffe, passa um episódio assim meio gótico lá na casa do Morro dos Ventos Uivantes, e aí ele fica meio assustado, e quando ele volta para a granja, ele conversa com a senhora Jean e pede ela para contar para ele qual que é a história do Ratcliffe. E então aí começa de fato o livro. Começa aí contando a respeito da família, da Catherine, do Hindley e do pai deles, e que ele era um homem muito bondoso. Então, um dia, em uma viagem, ele encontra o Ratcliffe, que era uma criança, e ele é uma criança negra, né? O livro pontua muito isso o tempo inteiro, até porque ainda existe muito preconceito, naquela época existia ainda mais, então pontua bem esse preconceito, né, o racismo, e aí por ele ser uma criança negra, ele sofreu muito por conta da sociedade no geral e também por conta do irmão adotivo dele, do Hindley. E aí nisso vai contando, né, a história que o Ratcliffe ele foi protegido pelo pai, só que o pai faleceu, então quem começou a cuidar ali de tudo era o irmão mais velho, que era o Hindley, e o Hindley tratava ele como um criado, não tratava ele como um irmão. Enfim, esse livro aqui não é um livro de romance, assim, que você vai falar, uau, que romance, gostosinho de ler. É um livro meio assustador, assim, porque, como eu já falei em outros momentos desse vídeo, é um amor perturbador, não é um amor, assim, gostoso de ler. Não é um amor romântico, sabe? É um amor doentio. A Catherine e o Ratcliffe, eles se apaixonam, né? Eles são irmãos de criação, irmãos adotivos. Só que a Catherine, visando aí a vida dela, visando até mesmo, ela fala isso em alguns momentos, né, da história, que ela queria dar a oportunidade do Ratcliffe ter uma vida melhor. Então, ela tendo uma vida melhor, ela poderia proporcionar isso para ele, porque ela também gostava muito dele. Só que ela se casa com uma outra pessoa, que é o Edgar Linton, que são as pessoas responsáveis pela granja. Que nesse ponto da história, a granja era dos Linton, né? Então morava lá na granja os pais do Edgar e a irmã, Isabela. Enfim, o livro ele se passa o tempo inteiro o Ratcliffe tentando ali se aproximar da Catherine. Então acontece um episódio, ela acaba ali se aproximando do Edgar e eles namoram, noivam e casam. E aí ela vai para a granja. Só que ela fica basicamente depressiva por várias questões e o médico fala, olha, vocês não podem contrariar ela não, porque senão ela vai ficar maluca. E foi de fato o que aconteceu. Então ela morreu no nascimento da filha dela com o Edgar. E aí, em homenagem à esposa, o Edgar coloca o nome nela de Catherine também. A filha se chama Catherine. Enfim, então aí depois o Ratcliffe, ele nunca mais foi o mesmo depois da morte da Catherine, que era irmã de criação dele. E aí a
ele se casa um pouquinho antes, né, da Catherine morrer, ele se casa com a Isabella, que é a irmã do Edgar. E tudo isso era para fazer o Edgar sofrer, de alguma forma, sabe? Afinal, o Edgar roubou o amor da vida dele. E aí ele faz a Isabella sofrer muito, leva ela para o Morro dos Ventos Uivantes, para casa lá. E nisso o Heathcliff ele acaba, né, aí atentando contra a vida do Hindley, porque o Hindley chegou um momento que ele só bebia, ele bebia muito, ele era um viciado em bebida. Ele teve um filho com uma esposa, né, ele casou, só que ele desprezava o filho também, ele não tinha, na verdade, ele não estava sã, assim, em sã consciência para poder tomar conta do filho, que é o Harrington. Então, basicamente, o filho fica por conta dos cuidados do Heathcliff. E aí o Harrington ele acaba ali pegando um apreço muito grande pelo Heathcliff. E depois que o Hindley morre, ele fica sendo criado da casa do Heathcliff. Assim como o Hindley tinha feito com o Heathcliff. Tinha tornado o Heathcliff um criado da casa. Heathcliff, depois de velho que eu digo mais velho, porque eles eram pessoas jovens aí, pelo que o livro dá de informação, eles tinham 30 e poucos anos aí, então eles eram pessoas muito jovens. E aí o Heathcliff trata o Harrington como se fosse um criado, mas o Harrington tem um apreço muito grande por ele. Enfim, o Heathcliff ele casa com a Isabella, né, depois de sofrer muito na mão do Heathcliff, ela foge, depois que a cunhada morre, e aí nisso ela acaba tendo um filho, que em homenagem ao irmão, ela coloca o nome de Edgar Linton também, e aí depois ela morre, muito jovem também, de uma doença, porque na época era muito comum as pessoas, né, morrerem assim com gripes, com tuberculose, e aí ela acaba contraindo, né, uma gripe muito forte, uma febre, né, que eles chamam, e aí ela acaba morrendo, e aí o Edgar, que é o irmão dela, vai buscar o sobrinho. Só que o Heathcliff ele fica sabendo disso, né? Acontecem claramente outros pormenores dentro da história que levam, né, à descoberta desse filho, da Isabella e do Heathcliff, aí o Heathcliff descobre, mas, né, não vou entrar em detalhes aqui, é mais um apanhado geral da história. E aí nisso o Heathcliff ele toma o filho, né, o filho dele, que estava com o tio, e aí leva ele lá para o Morro dos Ventos Uivantes. Só que esse filho do Heathcliff ele é muito doente, então ele tem ali, né, parece, assim, lendo, ele parece que tem alguma questão assim física, e também provavelmente ele tem uma anemia brabíssima, né, que na época não se sabia, mas claramente ele era uma pessoa sem energia, ele não conseguia andar por longas distâncias. E aí o Heathcliff ele não deixa de demonstrar o quanto ele não gosta desse filho dele, só que ele fala que não vai deixar ninguém maltratar ele, porque afinal ele vai conseguir tudo aquilo que era dele por direito. E aí o que acontece é que o Heathcliff ele planeja ali tudo, tem ali de fato, né, uma questão ali bem diabólica, assim, que é casar a filha do Edgar Linton com o filho dele. Então a Catherine e o Linton vão se casar, só que aí são os adolescentes, né? E aí de fato eles se casam, só que o Linton morre, os dois Lintons morrem, tanto o Edgar quanto tanto o tio, né, quanto o sobrinho, eles morrem. A Catherine filha vai morar no Morro dos Ventos Uivantes, e aí passa lá muitos anos da vida dela, e essa história toda é contada para o Sr. Lockwood pela senhora Jean, pela criada da casa. Enfim, mas no final do livro agora, do filme, é ótimo, né? Eu acho que tem filme, não sei. Inclusive, se tiver, eu vou assistir. No final, que é o capítulo 34, que eu acabei de ler, o Heathcliff morre. Basicamente, ele também teve uma depressão. Ele, por conta desse amor doentio, ele basicamente imaginava que a Catherine estava, né, com ele ali.
e o amor dele de infância, né? E aí ele não comia, não bebia nada, ele ficou meio assim bobado com as coisas, ficava imaginando que estava vendo a Catherine nos lugares, e aí ele morreu, né? Depois de uns 4 dias sem comer, sem se alimentar, ele acabou morrendo. Então a gente vê que ele morreu de amor, né? Então o Harrington e a prima, a Catherine, porque o Harrington é filho do Hindley, a Catherine é filha da Catherine, então eles são primos. Eles estão juntos agora, né? No final eles ficam juntos, eles vão se casar. E a Catherine é a dona de tudo isso, né? Da granja e também da casa do Morro dos Ventos Uivantes. Afinal, ela é a única herdeira viva, né? Então, termina tudo com ela, né? No poder, e ela vai se casar com o Harrington agora. E é o senhor Lockwood aí que tem essa conversa com a Ellen, e é nessa conversa que ele descobre tudo que aconteceu ali, né? Então é um romance bem trágico, assim, é um romance, inclusive, como eu já disse, gótico, porque é um amor doentio da Catherine pelo Heathcliff. O Heathcliff, ele nunca superou o fato de a Catherine ter se casado com outra pessoa, dela ter se envolvido com outra pessoa, dela ter morrido, né? E ele morre de amor, né? Não de amor, assim, romântico, mas desse amor doentio, da falta que ele tinha dela. Tanto que ele tinha ali o quarto que era dela e era todo escrito, no início do livro tem isso, que era todo escrito ali com o nome dela em vários lugares, tanto ela com o sobrenome de solteira, tanto ela com o sobrenome do Heathcliff, porque o Heathcliff, como ele foi adotado, ele não tinha nome e sobrenome, eles não sabiam a idade que o Heathcliff tinha, então eles só chamavam ele de Heathcliff. Então, era nome e sobrenome, um só, quem não tinha sobrenome. Enfim, gostei do livro, achei um livro bem bacana, mas, assim, fugiu completamente do meu gosto. No início, eu não gostei, achei que eu não ia gostar, achei que eu ia levar, assim, muito com a barriga, sabe? Mas acaba que é um livro que prende a atenção, como eu falei em alguns frames aí, eu estava muito atrasada na leitura, aí teve um sábado que eu sentei, botei para render a leitura, e aí continuei lendo, porque a minha questão com a leitura é 8 ou 80, ou eu leio um livro muito rápido, ou eu demoro meses para lê-lo. E assim, sentei e li esse livro muito, e aí consegui chegar no final, né, antes da data prevista, então eu devo ter lido esse livro aqui. Assim, gente, tinham aí alguns dias pra gente ler, se eu não me engano, 18 dias pra ler. Eu acho que eu li o livro inteiro aí em uns 5 dias, porque, como eu falei pra vocês, eu não segui a leitura certinha dos dias, mas quando eu pude, né, dar uma adiantada, eu consegui dar essa adiantada na leitura. É um livrinho bacana. Essa diagramação aqui, gente, essa versão, essa edição, ela apresenta, assim, muitos erros, sabe, na escrita, ainda mais no início. No início tem, assim, erros exorbitantes, sabe? E aí é até ruim em alguns pontos para ler. Porque você fica assim, ué, o que é esse erro aqui, esse erro grotesco? Tem esses errinhos que me incomodaram no início, mas só nos primeiros capítulos. Mas a leitura mesmo começou a render depois do 3º capítulo, sabe? Que foi quando a Nellie começa a contar para o senhor Lockwood toda a história ali que envolve o Morro dos Ventos Uivantes, a granja e a família inteira, né? Todas as pessoas. E é muito legal. Então, basicamente, a Nellie, que é a criada, ela tem uma participação muito boa em tudo. Afinal, ela é quem conta tudo que acontece. Eu gostei muito, assim, depois do 3º capítulo. Não sei se leria, assim, um livro na mesma pegada, porque eu não gosto de romance de época. Eu acho que a linguagem muito rebuscada me deixa um pouco distanciado dos personagens. Em alguns momentos eu fiquei com muita raiva, em alguns momentos eu
tava pedindo assim, Radcliffe, morre, seu cara horrível, horrível. Mas assim, é uma leitura que, ok. Assim, eu não sou de dar nota em livros, então não vai ser nesse que eu vou dar nota. Mas para quem gosta de romance de época, romance trágico e afins, eu indico, tá? E para quem não gosta, eu acho que você vai demorar a pegar um pouquinho na leitura aí, como eu demorei. Não sei se eu já mostrei para vocês, a Arielle, que é uma das participantes do clube, ela fez um marcadorzinho de livros e eu vou fazer um para a próxima reunião. Vou ver se eu gravo, inclusive, um pouquinho da próxima reunião aqui pro canal. Reunião do Clube do Livro, que é, né, por isso que eu tô lendo esse livro aqui. Um bom café e um bom livro, por favor, que é o que está escrito neste marca-página. E aí, você gostou? Você leria? Você já leu esse livro? Me conta aqui que eu vou ler tudo e vou responder tudinho pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos nessa mesma ideia de vlog de leitura, falem aqui também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!